Tá, então a segunda metade, como eu falei para vocês, ela tá um pouquinho mais descorrelacionada com o que a gente estava falando, tá? E na verdade as aulas de agora em diante elas meio que vão ficar nesses blocos assim, né? A cada parte ela é um tema específico assim dentro da área de reconhecimento de padrões, porque agora assim essa conexão sequencial ela já não tem mais tanto, né? A gente poderia falar desses temas aí em qualquer ordem. Então para dar sequência assim eu fui agrupando eles de acordo com os dias, assim, mas eles são bem isolados entre si, tá? Então, o primeiro deles é essa parte de redução de dimensionalidade. Alguma coisa sobre isso eu já falei antes, né? A gente já discutiu esse assunto previamente. Eu vou resgatar o que a gente já falou anteriormente de forma bem rápida aqui e falar sobre as novidades em relação a isso, ou os métodos em relação a isso. E aí vocês podem fechar essa parte aí de redução de dimensionalidade, tá? Então, o que que a redução de dimensionalidade tem, assim, como aspecto principal? O objetivo é tentar diminuir o número de features. Então, eventualmente, a gente vai ter lá a nossa matriz de features, né? Com as várias colunas aqui, cada uma delas representando as features, né? E vocês já viram que, em alguns casos, as features, elas prejudicam ali, podem causar overfitting, ou podem não trazer informações que são relevantes para o teu processo de classificação, regressão, enfim, né? Então, existem maneiras de a gente tentar reduzir essas features. Então, a gente pode vir aqui tirar fora algumas delas, ou fazer uma transformação nessas features aqui para que elas possam ser comprimidas e representadas de outra maneira, né? Então, existem diferentes abordagens para esse processo, tá? E todas elas têm um aspecto, assim, bastante relacionado com essa compressão da informação, tá? Então, vou colocar aqui dois motivadores para vocês entenderem essa questão da redução da dimensionalidade e para daí poder falar dos métodos, tá? Então, primeiro, assim, quanto maior a dimensionalidade que a gente tem, então eu tenho aqui um conjunto de dados representados em uma dimensão, duas e três dimensões, né? Tem aqui dados uniformemente distribuídos em uma dimensão, a mesma quantidade de dados distribuídos uniformemente em duas e em três. E aí eu tenho um elemento aqui, né, que captura a quantidade de dados que cai naquela uma dimensão. Então, eu tenho um cara aqui com um determinado tamanho aqui, né, de 0,5. Eu tenho aquele mesmo elemento em duas dimensões, ou seja, um quadrado de 0,5 por 0,5. E tenho um cubo de aresta 0,5 aqui, né? E eu conto qual é o percentual de dados que cai dentro de cada um desses caras aqui nessas três configurações. Então, no primeiro caso, quase metade dos dados, 42%, caiu dentro desse cara aqui de distância meia. Quando eu aumento para duas dimensões, mantendo a mesma quantidade de dados, eu passo a ter 14%. E em três dimensões, isso aqui passa para 7%. Ou seja, à medida que eu vou aumentando a minha dimensionalidade, aumentando o número de features, no nosso caso aqui, eu vou aumentando a esparsidade, ou seja, os dados vão ficando cada vez mais espalhados no espaço, e isso dificulta eu tentar capturar qualquer tipo de informação ou padrão que eventualmente eu tenha naquela quantidade de dados. Ou seja, se eu estou num espaço que é muito esparso, né, muito espalhado, para eu construir um classificador, um regressor, nesse espalhamento ele começa a ficar muito complexo, porque os dados estão tão distribuídos naquele espaço que algum comportamento que eventualmente eles teriam fica diluído naquela dimensão muito elevada, tá? Então, o excesso de dimensões aqui, de features, causa esse efeito colateral. Outro aspecto importante é que, às vezes, a gente está usando três dimensões, mas os dados podem ter uma dimensão intrínseca que é menor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou em três dimensões, mas eu poderia usar, por exemplo, só duas para representar esses caras aqui, porque eles quase estão num plano representado. Ou num limite aqui, eu poderia usar uma só, né? Então, todos esses dados projetados em uma dimensão aqui, ainda talvez eu
conseguiria ter uma boa representação dessa informação. O mesmo aqui, se eu tivesse usando essa linha aqui, né, para projetar os dados, ou essa parábola, enfim. Eventualmente eu tenho uma dimensão intrínseca dos dados que não tem a ver com a dimensão que eles estão sendo representados. Então eu posso estar usando dimensões a mais que seriam desnecessárias para minha representação, tá? Então essa que é a motivação para a gente trabalhar com as duas técnicas que a gente vai ver aqui, Feature Selection e Feature Extraction, tá? Que são essas duas aqui, ó. Selection e Extraction, tá? Até aí, tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar essa motivação? Tá. Então, qual que é a diferença entre Feature Selection e Extraction, tá? No Feature Selection, a gente vai sempre trabalhar com um subset das features originais, tá? Então, eu tenho a minha matriz lá com várias colunas. O que eu vou fazer é tentar remover algumas daquelas colunas, por exemplo, ficar com menos features, né? E aí, essa quantidade de features aqui é o que eu vou usar para o meu modelo. Então, eu reduzo, mas eu mantenho, as features que eu vou manter são ainda as features originais do meu problema. Num problema de feature extraction, tá? Quando eu estiver tratando aqui de feature extraction, eu vou ter o meu conjunto de features, e aí em cima desses caras aqui eu vou fazer uma operação matemática, que pode ser linear ou não linear, e vou gerar um outro conjunto de features aqui, com dimensão menor, só que transformados matematicamente em relação àquela conjunto original. Então tem uma transformação matemática. E aí, normalmente aqui, a interpretação física das features originais eu perco. Eu reduzo, comprimo a dimensão, mas perco a interpretabilidade, tá? Em geral, né, a gente sempre vai buscar reduzir o espaço de features. Então, eu vou ter sempre no espaço aqui K features em relação às D originais, e eu sempre vou ter menos features no espaço projetado do que no espaço original, tá? Essa que é a ideia. Então, feature selection, mantenho a interpretabilidade, mantenho as features, só reduzo a quantidade. Feature extraction, eu faço uma operação matemática, eu perco a interpretabilidade, mas também consigo aplicar a compactação, tá? Feature selection eu já falei para vocês, né? Eu já falei lá do sequential backward selection, onde a gente vai tirando uma feature por vez, né? Até chegar no número de features que a gente quer. E sempre essa feature é a feature que menos agrega em termos de acerto de classificação para o modelo, tá? Então é possível usar essa abordagem. Tem o sequential forward selection, também, que é uma possibilidade, que é o inverso, né? Também já falei para vocês. E eu também já meio que mostrei os códigos desses dois caras para vocês em alguma aula anterior, tá? Vou só colocar aqui, ó, que o scikit-learn tem várias outras formas de fazer esses feature selection, né? Então, aqui depois vale a pena vocês darem uma olhada nesses métodos que tem aqui, ó, e dar uma entendida, né? Então, por exemplo, também tem o Feature Importance lá do Random Forest, que também pode ser interessante. Isso aqui é legal para vocês terem uma ideia assim, de alternativas que você tem para tentar selecionar features para o teu modelo, tá? Eventualmente, lá no problema de vocês de classificação lá de quedas, se vocês calcularam muitas features, como vocês não têm muitos exemplos lá, talvez vocês devem ter observado algum tipo de overfitting no modelo de vocês, né? Então, se em algum momento vocês quiserem testar essas técnicas aqui de redução de features, talvez valha a pena para vocês terem uma ideia. Pode falar, Paulo. Professor, eu não lembro se foi na sua aula ou se foi em algum outro lugar que eu vi, mas sobre o processo ao contrário, não de diminuir reduzir a dimensionalidade, mas aumentar a dimensionalidade para poder conseguir encontrar alguma característica que ajudasse a classificar, ou enfim, resolver o teu problema. Professor, não sei se foi na sua aula ou se eu vi isso em algum outro lugar, sabe alguma coisa sobre? Então, assim, ó, na nossa aula aqui eu falei sobre aumento de dimensionalidade lá na SVM, né? Então, a SVM, quando você faz lá a classificação, quando você usa o kernel lá, né? Deixa eu abrir de volta aqui. Quando você usa o kernel,
Quando o kernel, apesar de você não fazer o mapeamento aqui explicitamente, né, ele está relacionado com um aumento de dimensionalidade, uma inclusão de features, digamos assim, né? Só que esse aumento de dimensionalidade, ele não é explícito, porque ele fica encapsulado ali dentro do que o kernel fornece, lá do produto interno, toda aquela história lá, né? Então, o único ponto onde eu falei que o aumento de dimensionalidade, ele é benéfico para o resultado que a gente está avaliando aqui, foi dentro da SVM por conta desse fluxo que ela pode fazer, né? De aumentar a dimensionalidade para tornar as coisas linearmente separáveis, né? E aí, quando você volta para o espaço original, ele está não linearmente separável. Mas a gente não faz esse mapeamento na SVM, tá? Isso aqui fica encapsulado teoricamente dentro da construção do kernel, tá? Entendi. Tranquilo. Beleza? Mas eu não vou usar muito aumento de dimensionalidade aqui, tá? Vou sempre focar mais na redução mesmo. A machine learning tem a ver com reduzir features, tá? Lá em deep learning, daí a história é outra, né? Daí lá você aumenta para depois tentar regularizar. Mas aqui em machine learning a gente não faz isso porque a gente, é, enfim, a construção dos nossos modelos aqui é um pouco diferente, tá? Beleza. Valeu, professor. É, pode falar, Thiago. Sobre isso de redução de remoção de feature, né? É uma abordagem que pode ter algum problema. Por exemplo, eu começo com um monte de feature, que seria um cenário quase de overfitting, uso Aham. essas técnicas para dar uma filtrada, sabe? Isso é um cenário que é uma boa Sim, ideia, assim, que às vezes eu pode não ser. sei quais features são Aham. importantes ou não. Aham. Pode ser assim, o que que eu recomendo fazer sempre, né? Você constrói lá, por exemplo, no problema de detecção de quedas. Você tem várias features que na tua intuição podem ser boas, mas você já tem a intuição que também pode ser demais. Então você constrói lá o teu modelo com todas as features. Monta aquela análise de curvas que eu mostrei para vocês lá na última aula antes da interrupção. Lembra aquela que tem umas assíntotas e tal, para você ver se é overfitting, Uhum. underfitting. Sim, sim. Se você observar que lá está em overfitting, remover features pode ser uma boa. E aí, o que que eu sugiro você fazer? Você pode ver várias maneiras de selecionar essas features. A primeira delas, talvez a mais direta ali, mais simples, é pegar o feature importance lá do Random Forest, né? Pega e vê o que que o Random Forest está dizendo como feature importance. E testa lá com aquelas melhores features do modelo para ver se aquilo fica legal. Se não, se aquilo não resolveu, algum método desses de sequential feature selection, né? Tipo forward ou backward, e também pode ser legal testar um desses aí e ver quais features que ele seleciona. E aí fazer um teste com esse subgrupo de features ali, também pode ser uma possibilidade. E aí a outra seria fazer feature extraction, tá? Que é o que eu vou mostrar na sequência aí, tá? Beleza, beleza. Não, mas eu acho que respondeu bem a minha pergunta. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, depois deem uma olhada aqui nesses outros métodos de feature selection, né? Só para vocês terem esse caminho aqui, tá? E eu vou me concentrar hoje mais aqui na parte de feature extraction, já que eu apresentei para vocês esses métodos anteriormente, tá? Então, como eu falei para vocês, feature extraction envolve uma transformação, tá? E essa transformação pode ser linear ou não linear, tá? Então, eu vou apresentar três métodos só aqui na aula, tá? Existe uma infinidade, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas existem inúmeros métodos, inúmeras formas de fazer esse processo, e eu vou mostrar dois lineares, que é a PCA e a LDA, talvez sejam os mais usuais, e um não linear, que é a PCA com implementação via kernel, tipo a SVM, tá? Então, só para vocês terem ideia aqui, né, do tamanho desse assunto, né, eu deixei esse paper aqui, que é um paper bem clássico, desse Lawrence aqui, né, que é um pesquisador bem famoso nessa área de redução de dimensionalidade. Ele coloca nesse artigo aqui uma revisão comparativa, assim, né, de todos os métodos que existiam até então, ou os mais usuais até então, que continuam sendo os mais usuais na área do machine learning, isso aqui não mudou muito, tá? Então, o que que ele faz aqui, ó? Ele pega
divide de acordo com o tipo de otimização que é aplicada, né? E aí ele usa esse esquema de categorização aqui que ele trabalha e vai abrindo cada um desses métodos aqui, a discussão teórica de cada um deles. Então, é um paper longo, né? Bem denso aqui e tal, e lá no final aí ele faz experimentos e mostra, por exemplo, ó, quando você aumenta a dimensionalidade, ou o dataset tem tal cara, ou tem uma determinada característica, que tipo de método que pode ser mais adequado para o problema em relação aos outros, tá? Então, assim, se você for trabalhar com... e ele tem código, enfim, isso aqui hoje está tudo bem, né? Bem disponível, assim, em termos de código e tal, né? Mas se você for focar, digamos, mais seriamente na parte de redução de dimensionalidade, eu diria o seguinte, ó, o ponto de partida é esse artigo aqui. Dá uma lida nele para você entender cada um dos cenários, né? E aí a partir disso, você vai ter condições de tentar escolher qual que é a técnica que você vai tentar para o teu conjunto de dados, para as características do teu conjunto de dados. Como eu disse aqui para vocês, eu vou falar de 3 só, né? Porque eu acho que são as que agrupam melhor aí a quantidade de informações que a gente tem para as diferentes técnicas, né? Tanto linear quanto não linear. E, claro, o aprofundamento daí tem que dar uma lida nesse paper aqui, tá? Então, vamos lá. PCA, mais clássico de todas, super usual, super recorrente, e às vezes é a primeira tentativa que a gente coloca aí como o método de feature extraction, tá? Então, PCA, ele vem do termo de Principal Component Analysis, que é uma decomposição em componentes principais. Já vou dizer o que que esse principal significa, tá? Ela é um método não supervisionado, tá? Então, se você estiver usando para classificação, tenha em mente que o label das classes não é utilizado, tá? E a PCA, ela tenta sempre encontrar uma projeção dos dados. Então, você vai projetar. O que que significa projetar? Significa que você vai fazer uma transformação, nesse caso linear, ou seja, você vai multiplicar o teu conjunto de features por alguma matriz aqui, né, de transformação, que vai gerar features transformadas aqui, né? Então, existe uma transformação, uma multiplicação por uma matriz, basicamente. E essa projeção, ela tem uma premissa. Ela tem uma premissa que você vai procurar projetar os dados nas direções, ou na primeira direção, que tem a máxima variância. Então, assim, ó, se a gente olhar esse conjunto de dados que está aqui, ó, eu tenho várias direções. Vamos pensar que a gente vai projetar esses dados de 2 dimensões em uma dimensão, tá? Então, assim, se eu for pensar que eu tenho várias direções que eu poderia usar, tá? Para fazer a projeção. Pense que a projeção é pegar aquele dado ali, né, e projetar o pontinho nessa reta que está aqui. Esse cara vai projetar aqui, esse vai projetar aqui, então ele vai sair de 2D para 1D. Então, projetar é a projeção ortogonal lá da álgebra linear, da geometria analítica, de um ponto naquele plano, naquela reta, né? Então, existem várias dessas componentes que eu poderia projetar. Mas tem uma delas, que é essa PC1, que está aqui, ó, que é a de máxima variabilidade, máxima variância. Ou seja, se eu projetar nessa direção aqui, ó, eu vou manter a máxima variância, variabilidade que eu tenho nos dados, tá? Eles vão estar o mais espalhado possível nessa direção. Qualquer outra direção não vai ter a variabilidade máxima. Pode estar perto dela, mas não vai ser a máxima, tá? É só essa PC1 aqui que vai ter a variabilidade máxima. Nesse caso aqui seria como se fosse esse raio maior aqui, né, que eu tenho dessa elipse, né? Então, esse maior variância, maior variabilidade dos dados, tá? Se eu tivesse um outro conjunto de dados aqui, ó, então tem essa cara, a direção de máxima variabilidade seria mais ou menos essa que está aqui, tá? Se eu tivesse os dados assim, ó,
A direção de máxima variabilidade seria essa daqui. Conseguem pegar isso aí? Essa interpretação aí fica claro para vocês? Se vocês entenderem isso aqui, PCA resolveu. É só isso. Tá. Aí as próximas, então essas dimensões aqui são chamadas de componentes principais, né, o nome que foi dado lá. E as outras direções, se você quiser continuar essa projeção em outras direções, por exemplo, se você tivesse dados em 4 dimensões e quisesse usar para 2, né? As outras dimensões são ortogonais a essa primeira. Então, só forçar que as demais sejam ortogonais ali, porque isso tem que formar uma base lá da álgebra linear e tal, mas tudo bem, tá? O importante é o primeiro, tá? O importante é o primeiro para você entender o feeling da PCA, tá? Então, eu vou tentar abrir um pouquinho a matemática, mas também vou tentar não ser muito denso aqui nessa discussão, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um espaço de features original que está numa dimensão D. Eu vou multiplicar isso por uma matriz de transformação. Preciso aprender como que eu faço essa matriz agora, né? Como que eu faço essa matriz aqui? Que ela vai ter uma dimensão D por K, porque quando eu multiplico X por W, né? Vai gerar um vetor Z que tem dimensão K. Então, se o X é 1 por D e o W é D por K, quando eu faço essa multiplicação aqui, né? Essa dimensão tem que ser a mesma, e o resultado é uma coisa 1 por K, que é o Z, tá? Só para a gente fazer uma análise dimensional do que está acontecendo aí. Então, como que eu determino esse W para que quando eu faça essa multiplicação, esse cara que vai ser projetado aqui seja o cara que respeite esse critério que eu falei aqui de máxima variância, tá? Como que eu construo esse dado? Então, isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora, tá? Então, primeira coisa é o seguinte, a gente vai fazer, eu vou tentar construir aqui, o primeiro ponto, né, seria a variância do dado projetado, né? Então, a medida de variância que eu estou usando é essa medida aqui. Eu ainda não defini isso aqui estatisticamente para vocês, pessoal, porque a gente ainda não teve a nossa aula de estatística, né? Vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas essa definição aqui, ó, que eu estou colocando para vocês aqui, seria a variância, é a definição de variância, né? Então, a definição de variância, ela passa por pegar um ponto, diminuir a média dele aqui, né? Elevar ao quadrado e tal, e somar para todos os pontos que eu tenho, tá? Então, essa é uma definição geral aí de variância, né? E eu estou usando aqui, então, a variância do dado projetado, tá? O que que é esse U1 transposto vezes xn aqui? Esse cara aqui, ó, eu estou fazendo a projeção, né? Estou fazendo a projeção do xn nessa componente U1 aqui, ó, que eu não sei quem ela é, mas ela vai ser a componente de máxima variância, que daqui a pouquinho ela vai aparecer para vocês, vocês vão entender, tá? Então, assim, ó, eu estou colocando o dado projetado, xn é o dado no espaço original. Quando eu multiplico por 1 aqui, eu faço a projeção dele. Estou fazendo a projeção dele e da média, só para ficar de acordo com a fórmula da variância aqui. Então, é a variância do dado menos a média. O que eu estou fazendo aqui é a do dado projetado em U1, que é a direção de máxima variância, mas eu ainda não sei quem ela é, preciso descobrir ela. E a média desse cara aqui. Então, eu pego a média de x e projeto em U1. Quando eu faço U1 transposto x, eu estou fazendo a projeção. Não é exatamente a fórmula completa da projeção, porque projeção tem uma normalização e tal, mas para a gente a normalização não importa, então eu tirei ela fora, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a variância do dado projetado em U1, então é como se esse cara aqui fosse o U1, que eu não sei quem ele é ainda, mas eu vou descobrir. Então, eu estou olhando para a variância dos dados projetados. Essa expressão aqui é a variância
dos dados X projetados em 1, e o 1 é o cara que eu quero descobrir que vai ser o nosso principal component 1 aqui, né? O primeiro, tá? Tô reescrevendo esse negócio aqui de uma outra forma, ó. Eu estou definindo essa matriz S, que é a matriz de covariância. De novo, ainda não falei sobre matriz de covariância para vocês, vou falar mais adiante, mas estou colocando a definição dela aqui, que é x menos o x menos o x médio transposto, e se eu fizer essa multiplicação aqui, eu monto uma matriz, que é a matriz de covariância, tá? Se eu fizer uma álgebra aqui da matriz de covariância em cima desse negócio aqui, eu posso reescrever esse somatório como sendo o 1 transposto vezes a matriz de covariância vezes o 1, tá? Então, é só uma outra forma de escrever de forma mais compacta esse cara aqui, tá? Qual a interpretação da matriz de covariância? Não se preocupe muito com isso, vou falar mais adiante. Por enquanto, eu estou trazendo só a fórmula dela aqui para vocês, tá? Então, quando eu olho para isso aqui, eu estou olhando a variância dos dados projetados, então, dos dados projetados em 1, que pode ser escrito assim ou assim. Então, se eu maximizar isso daqui, eu estou maximizando a variância dos dados projetados, tá? Que é essa fórmula que está aqui, que é uma coisa igual a outra. Eu não estou fazendo a álgebra, mas se você quiser, depois você confere ali, tá? Então, eu estou maximizando a variância dos dados projetados. Então, eu quero achar quem é o 1, que quando eu resolver esse negócio aqui, maximizar esse troço aqui, ele vai ser o cara com a maior variância. Vai ser o PC1, tá? Eu tenho que colocar uma restrição nesse problema de otimização aqui, porque se eu fizer só essa maximização, o 1 pode ter norma infinita, né? Ele pode tender a infinito aqui, né? Eu posso ter qualquer U1 que maximize isso aqui, então o 1 que resolve pode ser um cara com norma infinita. Então eu coloco essa restrição aqui para ele ter norma unitária, tá? Então, se eu resolver esse problema de otimização que está aqui, eu vou encontrar quem é a direção ali, o 1, que maximiza a variância dos dados. Deu para acompanhar isso aqui ou está muito abstrato? Tá, então beleza. Então, se eu resolver esse problema aqui, eu vou achar o 1. Como é que eu faço isso? Aquela história que eu contei para vocês lá. Monto o lagrangiano da função, que é pegar a restrição e somar lá, né? E aí aqui tem uma coisa legal que é o seguinte, ó. Se eu pegar esse lagrangiano em relação a U1, que é o cara que eu quero encontrar igualar a zero, então derivar isso tudo aqui, ó, em relação a U1 igualar a zero, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Essa derivada aqui em relação ao U1 fica só S vezes U1, e essa derivada aqui em relação ao 1 fica lambda 1 vezes U1. Só essa parte aqui, né? Derivada em relação ao 1, some o transposto. Então fica SU1 menos lambda 1 U1, isso aqui é igual a zero. E aí se eu passar, né, o lambda 1 para o outro lado, eu fico com essa equação que está aqui, né? Essa equação que está aqui, ó, se vocês forem lembrar lá da álgebra linear, né, ela é uma equação que representa a decomposição em autovalores e autovetores da matriz S, tá? Então, eu tenho uma equação geral, que é uma equação assim, né? A é uma matriz, V é um autovetor, né? Igual a lambda vezes V, isso aqui é um escalar, né? Tá? Isso aqui é um escalar vezes o vetor. Então, essa equação diz o seguinte, ó, se o V for um autovetor da matriz A, quando eu multiplicar ele por A, o que vai acontecer com ele é que ele só vai mudar o tamanho dele ali, né? Pode até inverter o sinal ali, o sentido que ele está apontando, mas ele não rotaciona. Deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui acho que é legal de falar.
Decomposição em autovalores e autovetores. O que que é esse negócio aqui, tá? Então, se eu tenho um vetor V qualquer aqui, ó, tá? Vetorzinho V. Quando eu multiplico um vetor por uma matriz, o que uma multiplicação de uma matriz por um vetor faz é uma operação naquele vetor. Vai rotacionar, vai fazer alguma coisa com ele naquele espaço. Então, se eu tenho um conjunto de vetores ali, né? Quando eu multiplico esses caras por uma matriz A, eles vão rotacionar para um, sentido horário, anti-horário, pode aumentar a magnitude, pode acontecer algumas coisas com eles. Mas, se esse cara aqui for um autovetor da matriz A, o que vai acontecer com ele é isso que a equação diz, ó. Ele só vai ou aumentar o tamanho por uma quantidade lambda aqui, né? Então ele vai virar um lambda V, que pode ser apontando para cá, ou se o lambda for negativo, apontando para o outro lado, né? Menos lambda que, sei lá, V, né? Então esse cara, para ele ser um autovetor, ele não vai rotacionar. Ele continua apontando, tá na mesma direção que ele estava originalmente, tá? Então isso aqui é só a interpretação dessa equação de decomposição em autovalores e autovetores. Então, voltando para o nosso caso da PCA aqui, se eu resolver essa equação que está aqui, esse problema de otimização, eu chego numa decomposição de autovalores e autovetores. Então, o que que essa equação está dizendo aqui para nós? Que o U1 ele é um autovetor da matriz S, que é a matriz de covariância, tá? Então, se eu pegar os meus dados, então vamos lá, se eu pegar os meus dados no espaço original e montar a matriz de covariância, que é só fazer essa conta, né? Subtrair a média e fazer essa multiplicação, somar e tal, vai montar uma matriz que vai ter a mesma dimensão da quantidade de dados que eu tenho, né? Então, vai ser uma matriz de, vamos colocar aqui, N por N, né? Monto essa matriz, aplico essa equação aqui, ó. Beleza, montei essa equação. Em cima dessa matriz, se eu fizer uma decomposição de autovalores e autovetores, né, se estiver trabalhando com um NumPy lá do Python, né, o np.eig aqui, né, faz uma decomposição em autovalores e autovetores da matriz. O primeiro autovetor com o maior autovalor relacionado da matriz de covariância vai ser o 1. Então, o primeiro cara ali vai ser o cara que vai ter a maior variância dos dados lá, a direção de maior variância, né? E aí, se eu repetir esse processo para os demais, para as demais componentes da PCA, que eu vou ter que forçar a serem ortogonais e tal, eu vou vendo que vão ser sempre os próximos autovalores da matriz e autovetores correspondentes, tá? Então, o que que é a PCA, no fim das contas? A PCA é simplesmente montar a matriz de covariância, fazer essa conta que está aqui, ó, e em cima dessa matriz fazer uma decomposição de autovalores e autovetores. E aí, se eu ordenar os autovalores, os autovetores de acordo com seus autovalores, do maior para o menor, né? Fizer uma ordenação, o primeiro cara lá, o 1, vai ser correspondente ao maior autovalor lambda 1, o segundo vai ser em relação ao segundo e tal, assim sucessivamente, né? E cada um desses caras aqui vão ser as componentes de máxima variância da PCA, o 1, o 2 e assim sucessivamente, tá? Então, tudo isso para dizer que se eu fizer essa decomposição em autovalores e autovetores da matriz de covariância, eu naturalmente obtenho as direções de máxima variância da PCA, tá? 2 passos para fazer a PCA: montar a matriz de covariância e fazer a decomposição em autovalores e autovetores. Deu para acompanhar aí, gente? Isso aqui é meio chatinho de pegar, né? Uma pergunta aí? Foi muito intenso? Se você não lembra de decomposição de autovalores e autovetores, é bom dar uma olhada também, né? Isso aqui é um ponto legal aí que fecha essa análise, né?
Tá, então toda essa matemática aqui é para dizer então que a PCA chega no algoritmo aqui que a gente constrói para ela, tá? Então, primeiro, você normaliza os dados lá do teu dataset, monta a matriz de covariância, faz a decomposição em autovetores e autovalores, ordena os autovalores e os seus autovetores correspondentes, e aí você vai pegar os K autovetores, que vão ser correspondentes aos K maiores autovalores, para constituir a tua matriz de transformação W. Então, quem que é o W que a gente estava buscando lá no começo, né? Quem que é esse W aqui? É uma matriz que vai ter os K primeiros autovetores, correspondente aos K primeiro autovalores, né? Da decomposição da matriz de covariância dos dados, né? Que é só essa continha aqui, ó. Só isso aqui define a matriz de covariância. Então, seleciono esses caras aqui, monto o W, e aí, tendo o W, eu posso fazer a transformação que eu quero, que é pegar o X, multiplicar por W e obter aquele vetor K, que vai ser o cara com a projeção da PCA. Tá? Então, voltando lá no começo da PCA, quem que é esse cara aqui? PC1. PC1 é o, que na minha notação lá era o U1, é o cara que tem a máxima variância, é o cara que vai garantir a máxima separabilidade, e ele é o autovetor da matriz de covariância S que tem o maior autovalor. Tá? Por que isso? Por conta de toda essa dedução que eu mostrei para vocês aqui, né? Toda essa sequência que eu contei aqui. Tá? Meio confuso, de repente vale a pena você, né, para facilitar, se você quiser depois assistir esse vídeo novamente e entender um pouco melhor, a minha sugestão é a seguinte: primeira coisa, busque a definição de variância. Tá? Recapitule lá qual que é a definição de variância. Aí você vai ver que a definição de variância, né, tem essa cara aqui. Aí nessa cara aqui, o que que eu fiz na definição da variância? Substituí o valor pelo valor projetado dos dados, né? Projetado em U1, tá? Ah, não lembra como é que é a projeção? Vai lá e olha a fórmula da projeção ortogonal de um ponto no plano, tá? Ah, mas lá na projeção tinha uma normalização. Por que que você tirou fora? Porque ela é irrelevante para nós aqui, ela não vai fazer diferença, tá? Aí, beleza, eu falei que tem essa definição da matriz de covariância. Não lembra? Vai lá e checa a definição da matriz de covariância para lembrar o que que é isso aqui. Aí, faz essa álgebra aqui, ó. Tenta sair daqui usando essa definição e chegar aqui. Chegou aqui, aí é montar o problema de otimização. Como que monta o problema de otimização? Maximizo uma coisa, estou colocando uma restrição. Para isso, montei o Lagrangiano, faz a derivada aqui e se convence desse negócio aqui. Ah, não lembro o que que é decomposição de autovalores e autovetores. Então vai lá dar uma checada na definição de, vou colocar aqui, né, mais geral, eigendecomposition, tá? Vai lá estudar, você vai ver que, né, por que que isso aqui é decomposição em autovalores e autovetores, tá? Esse é o passo a passo, se você quiser, ficou com dúvida, quiser entender com mais calma aí qual que é o caminho das pedras, tá? Não é simples, mas né, um pouquinho de esforço e acho que vocês conseguem destravar esse entendimento aí, né? O algoritmo da PCA, beleza, né? Aí a interpretabilidade, ó. Tem os meus dados aqui e fiz a decomposição da matriz de covariância, né, ó. Principal componente 1 aqui, a segunda tá aqui, né? E aí se eu projetar os dados, né? Pegar esses dados aqui, ó, e projetar na PC1, eu vou ter os dados só em uma dimensão, que é esse cara aqui, ó. Tá? Então, se eu projetar todos eles aqui, né, vou botar os pontinhos numa reta aqui só, né? Que são esses caras que estão colocados aqui. Tá? Outra coisa que é legal falar sobre a PCA é que a gente pode fazer uma conta da variância explicada ou retida, né? Então, se eu pegar o alto valor, né? Cada alto valor lá da matriz de decomposição,
e dividir pela soma, e fizer um gráfico como esse que está aqui, cumulativo, por exemplo, né? Eu vou dizer para cada componente da PCA, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, qual que é o percentual da variância que é retida pela transformação. Então, se eu tenho um conjunto de dados que tem 14 dimensões, e eu projetar eles na primeira dimensão aqui, ó, da PCA, eu vou ter quase 40% da variância total dos dados retida na PCA. Tá? Se eu projetar na primeira e na segunda, eu vou ter quase 60. Se eu for somando aqui, né, vou vendo qual é o percentual da variância que é retida, ou explicado. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, se você quer definir quantas componentes da PCA você quer manter, ou qual que vai ser o valor do K, né, a dimensionalidade que você vai mover os dados lá, a forma que o pessoal normalmente usa é, por exemplo, reter 95%, 90% da variância. Então, quando você chega aqui, por exemplo, em 8 eu cheguei em 90%, então beleza, você pode usar 8 componentes para PCA. É uma regra meio geral, assim, para escolher quantas componentes da PCA você vai reter. Muito confuso aí, pessoal? Perguntas? Tá. Então, PCA, uma transformação matemática, né? Tem que fazer aqui essa transformação. Então, uma vez que eu transformei matematicamente, qual é a relação física da transformação da PCA depois, né, de feita, em relação à original? Nenhuma. Então, eu perco totalmente a interpretação das features, tá? É um outro espaço, é uma outra coisa matemática ali, em que não tem relação física com as features originais, tá? Isso pode ser um problema, né? Bom, tem alguns códigos aqui da PCA, né, de toda essa parte de redução de dimensionalidade, tá? Da PCA em particular, tem todas as etapas aqui, tem o passo a passo do código, tá? Que acho que é legal vocês checarem depois, até para vocês entenderem o lance da decomposição em autovalores e autovetores. Então, ó, eu faço bem passo a passo aqui, ó. Monta a matriz de covariância, ó, dos dados, cnp.cov aqui, monta a matriz de covariância. E faça a decomposição em autovalores e autovetores. Ponto .ig, né? Tinha colocado, tem esse linear algebra aqui que tem que adicionar. Aí ploto os autovalores e autovetores, né? E aí coloco a variância explicada, enfim, todo o passo a passo da PCA está aqui, tá? Depois faço a transformação. Então tem todo um passo a passo que é feito aqui que é para vocês acompanharem a ideia da PCA, tá? Pois vale a pena rever o código aqui com mais calma para vocês tentarem enxergar todas as etapas que eu demonstrei aqui da redução da PCA. Tá? PCA tem um problema. Tá? Qual que é o problema da PCA? Como ela é não supervisionada, ela não leva em conta o label das classes, se eu tiver como esse caso aqui, ó, os dados da classe 1 e da classe 2 aqui, e ambas as classes têm a mesma distribuição e têm a mesma direção de máxima variância, ó, quando eu for plotar esses dados na direção de máxima variância, que é esse A0 aqui, vou plotar eles todos aqui, ó. O que vai acontecer é que eu vou embaralhar as classes, ó. Ambos têm a mesma direção de máxima variância, quando eu projeto naquela direção, eu acabo embaralhando todos os dados. Tá? Então, isso é um problema e eventualmente pode ter um impacto negativo na PCA. Então, para isso existe um outro método chamado Linear Discriminant Analysis, tá? O LDA, que ele leva em conta duas coisas. Ele vai tentar maximizar a variância dentro da classe só. Então, ele vai tentar achar qual que é a direção que maximiza a variância daquela classe lá, olhando só para ela. Se eu fosse olhar só para azul aqui, seria esse componente aqui. Mas ele leva em conta outra coisa, que é a separabilidade. Então, ela vai pegar esse vetor aqui de separação entre as classes e vai falar assim, beleza, eu vou tentar
maximizar a variância entre as classes ali, né? Vou tentar achar essa região de variância ali, mas eu vou tentar também aumentar a separabilidade, tá? Só que para fazer isso, matematicamente, acaba que a gente tem que fazer uma pequena mudança, né, na LDA, em relação a PCA e em relação à variância, que é o seguinte: para que você obtenha a máxima separabilidade, você tem que compactar as classes. Então, a compactação das classes, aí muda um pouco a forma de fazer isso na LDA, que você, ao invés de maximizar a variância, acaba compactando a classe, então você compacta a variância. Eduardo perguntou, em termos práticos, se eu já separei as classes, qual o objetivo em achar a variância de cada classe? Não, você não separou, né? Porque se você vai construir o classificador depois de fazer a PCA, que é o processo usual, então você tem os dados, faz a PCA, e em cima da PCA você vai treinar o modelo, você não separou as classes aqui, né? Você vai separar elas aqui nessa etapa, né? Porque lembra que o nosso objetivo é reduzir features para daí construir o classificador. Entendeu? Então, por isso que tem que ter essa preocupação, né? Então, tem essa restrição aí, né? Então, É, pode falar. o professor, é assim, eu fiz alguns projetos alguns anos atrás, onde eu identificava algumas features só estatisticamente. Aí eu usava um método chamado Stepwise para poder avaliar quais dessas features que mais impactam, essas variáveis que mais impactam naquele resultado que eu buscava. Uhum. Neste caso, eu posso utilizar alguma coisa antes de aplicar a PCA para poder, de repente, fazer uma regressão e entender quais dessas variáveis que mais impacto tem naquilo que eu estou buscando, na predição que eu estou buscando? Você pode usar, por exemplo, aquele negócio que eu falei da Random Forest lá do Feature Importance, né? Para você saber quais são as variáveis de um ponto de vista global que são as mais importantes. E aí, em cima daquelas variáveis, você pode aplicar uma PCA. Só que lembra que uma vez que você fez a PCA, você perde a interpretação das features. Então, para PCA, não tem mais a questão assim de qual feature era mais importante. Para PCA importa a variância. Só isso que importa para PCA. Então você perde a interpretabilidade. Então você não dá para você pensar na PCA como uma ferramenta para te ajudar na interpretação das features. Ela não vai fazer isso. Ela só vai te fornecer qual que é a direção que maximiza a variância da projeção. Só. Beleza? Uhum. Então, mas assim, se antes de eu aplicar a PCA, se eu conseguir identificar as features, ou as variáveis potenciais, de certa forma eu vou minimizar o erro que o PCA pode gerar, né? Você pode, mas isso não é uma garantia, tá? É só Tá. testando para saber. Beleza? Assim, o PCA tem essa desvantagem aqui que eu estou mostrando? Tem. Mas na prática, assim, vou ser bem sincero, em geral a PCA funciona muito bem, assim, num grupo grande de problemas, assim, né? E é sempre a minha primeira tentativa e às vezes a única, tá? Quando eu não tento PCA, às vezes eu tento LDA, tá? Que é esse cara aqui que tenta contornar esse problema, né? Compactar as classes e maximizar a separabilidade. Então, basicamente, matematicamente, o que ela faz, né? A LDA, só para eu fechar aqui essa. Ela tenta maximizar esse troço aqui, ó. O que esse cara fala? Ele maximiza a separabilidade, então a diferença entre a média de uma classe e da outra, tenta deixá-las o mais longe possível, e tenta maximizar o inverso da variância, ou seja, compactar as classes. Isso aqui é a variância no denominador, tá? Então é isso que a LDA faz. Coloquei aqui, ó, só um equacionamento, mas na tarefa vocês vão ter que avaliar isso aqui, tá? Então eu deixei o passo a passo do equacionamento para chegar no porquê que o W da LDA é dado dessa forma. Essa dedução aqui eu vou deixar para vocês, tá? E essa interpretação eu vou deixar para vocês porque isso aqui faz parte da tarefa, tá? Mas então, só para fechar, a LDA, ela muda a PCA, então ela vai fornecer a máxima separabilidade
e as classes vão estar o mais compacta possível. Compactas possível dentro da formulação. Então, o eixo de projeção, por exemplo, que essas duas classes teriam se fosse em uma dimensão só, seria esse cara aqui, ó, onde as azuis vão estar mais ou menos aqui e as vermelhas vão estar mais ou menos aqui nessa projeção. Tá? Essa é a projeção da LDA. Se você quiser guardar uma figura aqui, ó, LDA projeta assim e PCA projeta na máxima variância. LDA, máxima separabilidade, máxima compactação das classes. PCA, máxima variância. Tá? Ó, a dedução desse cara aqui, se vocês tiverem dúvidas, eu deixei aqui um passo a passo, tá? Como que vocês chegam lá. A tarefa dessa semana vai ser uma tarefa, como eu disse, mais teórica. Então, vocês vão construir um passo a passo aqui de análise de dados, vão ter que gerar uns dados, plotar PCA, plotar LDA e tentar entender o que está acontecendo, tá? Então, por conta disso é que eu deixei essa parte de interpretação aqui da LDA para vocês, tá? Até para forçar o raciocínio matemático de vocês também. Tá? Implementação da LDA tem que construir um passo a passo aqui, que é o da tarefa, então também estou pulando isso aqui. E o algoritmo também está aqui, mas o passo a passo dela, depois que vocês chegarem aqui nessa parte, também já está pronto aqui nos códigos, então pode usar também esse resultado que está aqui, tá? Então, a implementação passo a passo da LDA também tem aqui, está aqui caso vocês tenham dúvidas. Deixei a tarefa só para forçar ali vocês estudarem ela com mais calma e tentar pegar um pouquinho mais dessa matemática da LDA, como exercício mesmo, tá? Aí, por último, só para a gente fechar aqui os métodos, tá? A gente tem o caso não linear, tá? Então, o não linear, deixa eu tentar colocar aqui uma outra visão aqui para vocês. Acho que eu vou desenhar esse caso aqui, ó. Imagine que eu tenho, por exemplo, os dados em duas dimensões. Vou desenhar aqui primeiro, assim. Eu tenho os dados em duas dimensões. Não, que é o que eu estou desenhando aqui, ó. Tá todo mundo aqui e tal. E que eu quero plotar esses caras aqui em uma dimensão. Só que ao invés dessa uma dimensão ser, como é a PCA ou a LDA, um plano, né? Uma reta, né? Eu queria plotar isso aqui nessa coisa não linear. Né? Queria tentar plotar, porque o dado, é como se o dado tivesse essa dimensão não linear aqui, aonde essa projeção talvez faria um sentido, né? Para eu manter esse comportamento dos dados, tá? Então, eu teria essa projeção aqui em cima dessa coisa que é, sei lá, um polinômio, assim, né? Mas é não linear, tá? Existem vários modelos não lineares, então existem várias alternativas aí para modelos não lineares, e talvez o mais clássico deles é a PCA com a versão kernel, tá? Então, qual que é a ideia lá, né, do kernel, só para recapitular? A ideia do kernel é o seguinte: se você consegue escrever o teu algoritmo em termos de produto interno, multiplicações como essa daqui, você pode vir aqui e substituir o produto interno pelo produto do kernel, então alguma coisa assim, né? E aí você ganha toda aquela história que eu contei para vocês lá de ter um mapeamento para uma coisa não linear, fazer a projeção linear naquele novo espaço e quando voltar, essa projeção ser uma projeção não linear, tá? Então, no caso da PCA, tem como você usar o kernel para ela, tá? Então, como que se faz? Como a PCA ela é construída com base na matriz de covariância, né? E a matriz de covariância é produto interno, basicamente. O que a gente pode fazer é, ao invés de construir a matriz de covariância, né, ao invés de usar esse produto aqui, produto interno, vir aqui e simplesmente substituir pelo kernel. Tá? E aí fazer a decomposição em autovalores e autovetores, toda aquela história lá, na matriz do kernel. Tá? Que aí a matriz já tem esse mapeamento não linear implícito. Tem alguns detalhes aqui que não são tão simples, tá? Então, por exemplo, para fazer a normalização da matriz de kernel lá e tal, tem que fazer alguns truques aqui de álgebra linear, não vou falar muito sobre isso, tá? Mas, a grosso modo,
sendo bem direto, o que a gente faz? A gente constrói a matriz de kernel, tá? Em vez de ser a matriz de covariância, constrói a matriz de kernel, por exemplo, usando um kernel gaussiano, lá da SVM, lá, né, que é o mesmo kernel lá. Faz uma normalização da matriz de kernel tem um truque aqui, que eu não vou detalhar, mas tem uma matemática por trás, e aí faz a decomposição em autovalores e autovetores da matriz de kernel. Tá? Só em fazer isso, veja que uma coisa bem legal que a gente obtém lá da kernel PCA é o seguinte, ó. Deixa eu pular aqui para essa parte do código onde a gente tem não tem o gráfico aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar uma imagem do que ela pode fazer. Ó. Por exemplo, eu tenho esses dois dados aqui, ó. Deixa eu achar um que esteja legal. Esse está legal. Ó, esse caso aqui, ó, eu tenho meu dataset original aqui, que são esses dados aqui em anel, né? Tem a classe em preta, vermelha e a verde. Então, como se fosse nesse espaço aqui, né? Que é uma coisa não linear, né? Esse círculo aqui, né? As três classes. Se eu aplicar, por exemplo, uma kernel PCA em cima desses dados aqui, né? E plotar nas duas dimensões principais, eu tenho dados em 2D, e ao invés de usar uma dimensão só, eu vou usar duas, tá? Então, estou em 2D e estou mantendo em 2D, mas só fazendo a transformação pela kernel PCA, usando o kernel gaussiano aqui, ó. Tá? A transformação que eu obtenho é isso daqui, ó. Tem a classe preta lá em cima, a vermelha aqui e a verde aqui. É como se eu conseguisse desembaralhar esses dados aí, né? Conseguisse tirar eles e ter uma outra forma de visualizar esses dados aí. Se eu fizesse a PCA convencional em cima desses dados aqui, ó, a máxima variância ia estar aqui, provavelmente. Quando eu faço a projeção da PCA, não muda nada, né? Eu não consigo tirar essa característica dos dados ali, né? Como se eles estivessem envoltos ali, mas a PCA convencional, por ser linear, ela não consegue. A kernel PCA, por ser não linear, talvez ela consiga capturar justamente esse comportamento que está aqui, ó, esse círculo, e é como se estivesse projetando os dados nesse círculo aqui, né? Seria um círculo em duas dimensões, mas beleza, né? E aí eu consigo separar os dados nesse formato que está aqui. Tá? Então, tem outros casos aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, se eu faço a kernel PCA nesses dados que estão aqui, ó, o que que acontece? Ó, o azulzinho fica lá, o verde aqui. Esse aqui também é legal, ó. Os dados estão como se fosse uma espiral. Inclusive, o exercício de vocês essa semana, vocês vão fazer exatamente isso, né? Tá numa espiral, quando eu projeto na kernel PCA, é como se eu, sei lá, se eu tivesse esse negócio meio. Deixa eu pegar um papel aqui para explicar para vocês. Se eu tivesse esses caras numa espiral ali, né? Então, tô com os dados numa espiral assim, num papel, né? Quando eu faço a kernel PCA, é como se eu desdobrasse esse negócio e deixasse ele plano, né? Então, eu consegui desembaralhar também aquela não linearidade que existe, né? Enfim, vários modelos não lineares fazem isso, mas a kernel PCA talvez seja o mais clássico de todos aí, né? Ver se tem mais algum. Ó, esse também é bem legal, ó. Os dados estão bem não lineares aqui, né? Quando eu faço a kernel PCA ali, eu consigo, né? Eventualmente com uma dimensão só. Esse aqui talvez não seja um bom exemplo, mas enfim. Deu para acompanhar? Deu para pegar a ideia, assim, da kernel PCA, dessa não linearidade que existe por trás aí? Deixei um pedacinho de código aqui também para vocês avaliarem também a kernel PCA. Né? Ops, deixei sem querer aqui. Tranquilo, pessoal? Kernel PCA aí? De novo, qual que é a diferença dela? A diferença é que a gente usa o kernel. E aonde que ele entra? Só na hora de montar a matriz de covariância. Em vez de fazer a matriz de covariância convencional, faça a matriz do kernel. Tem um detalhezinho aqui da normalização. Enfim, isso aqui é coisa de álgebra linear, mas aí faz a decomposição em autovalores e autovetores. Você ganha meio que tudo isso aí por conta dessa não linearidade da kernel PCA. Tá?
Por último, vou falar aqui de um último modelo, que é o T-SNE, tá? O T-SNE também é um método de redução de dimensionalidade, tá? Talvez seja o estado da arte aí de redução de dimensionalidade. Ele é um método bem complexo, assim, do ponto de vista matemático. Eu deixei o vídeo do cara que propôs ele aqui para vocês darem uma olhada depois. Mas, apesar de ser um método de redução de dimensionalidade, ele é muito usual para a parte de visualização de dados. Então, por exemplo, se você tiver lá um dataset como o MNIST, né? O MNIST é um dataset de imagens de caracteres de números aqui, né? Escritos à mão. Então, 0, 1, 2, 3. Ele tem uma dimensionalidade aqui na ordem de 700, né? Porque a quantidade de pixels aqui é 28 por 28, se não me engano. E aí, se você multiplicar isso aqui, você vai ter uma dimensionalidade bem grande para a quantidade de pixels que você tem, né? Que seria features, por exemplo, né? E aí, se você aplicar o T-SNE nesses caras aqui, né? E plotar essa visualização em 2 dimensões, o T-SNE consegue manter a, mais ou menos, ou ele tenta manter, né? A distribuição dos dados no espaço original. Então, se o zero está concentrado aqui, quando você vai plotar em 2 dimensões, o T-SNE tenta manter mais ou menos qual que é a distribuição original dos dados lá, né? Nesse novo espaço, naquela região. Se o 9 está aqui, ele vai colocar aqui. Então, para cada uma de 0 a 9, né, das classes aqui que eu tenho de caractere manuscrito, né? Cada um vai tentar manter essa distribuição original dos dados, tá? Então, se você quiser, tipo assim, visualizar o que está acontecendo com os teus dados, estou com uma dimensionalidade elevada, mas eu quero plotar aqui para ver como é que está a distribuição das classes, eventualmente o T-SNE pode ser uma primeira tentativa legal para isso, tá? Para te ajudar a visualizar essas informações, tá? Não dá para acreditar cegamente no que ele está fazendo, porque o que ele faz é uma aproximação, tem uma série de limitações, é um problema de otimização, tá? Não leve a ferro e fogo isso aqui, não interprete como verdade absoluta, mas ele pode te ajudar qualitativamente a interpretar o que está acontecendo. Então, por exemplo, se tivesse 2 classes muito sobrepostas aqui, talvez aquelas tuas 2 classes não tenham features que estão permitindo você separar uma da outra. Então, talvez, eventualmente, você pode fazer um trabalho para tentar melhorar aquela separabilidade das classes. Vou falar, Thiago. 5, tá? Ele é não supervisionado? Claro que é. Ele é supervisionado. Disney é supervisionado. Ok. Ele leva em conta os labels e ele tenta, inclusive, levar em consideração essa separabilidade que existe, tá? Se você tem interesse, depois dá uma olhada nesse vídeo aqui que ele explica esses detalhes da supervisão dos métodos aqui, né? Tá? No processo aí. Então, detalhe, né? Deixa eu só pegar aqui se eu acho algum exemplo dele aqui. Só um pouquinho, pessoal. Se... tem 2 implementações aqui, viu, Thiago? No scikit-learn. Tem a implementação clássica do T-SNE, que é uma implementação não supervisionada, e tem implementações supervisionadas, tá? Então ele tem os dois aqui, só para dar a informação mais correta, tá? Então, na implementação clássica dele aqui do scikit-learn, ele é não supervisionado, mas aí tem a versão supervised T-SNE também, tá? Deixa eu ver, acho que no meu código aqui eu tenho o exemplo dele. Tá aqui. Inclusive com o MNIST, tá? Então eu abro o MNIST aqui, né, que é um dataset de imagens e tal, que tem uma dimensionalidade muito grande, tá? E aí eu faço a visualização com o T-SNE nele aqui, só para mostrar para vocês o resultado ali, né, do efeito dele, tá? Nos dados, visualização, né? Estou usando o do scikit-learn, esse cara aqui, então, é o não supervisionado, tá? Se quiser a versão supervisionada, daí tem que pegar esse aqui, supervised, baixo ele aqui.
Tem que entrar no manifold aqui. Bom, aí tem que procurar aqui. Eu tenho que procurar com mais calma esse cara aqui. Mas beleza, enfim. Então, Tisni, procurem usar mais para visualização dos dados em complemento. Se você quiser usar ele como redução de dimensionalidade, também é possível. Mas quando vocês rodarem, eles vão perceber que ele é custoso computacionalmente. Então, por conta disso, o pessoal acaba não usando como etapa de redução de dimensionalidade, é mais para visualização. Tá? E deixei o videozinho aqui da explicação original dele, caso alguém tenha algum interesse na parte mais matemática. Tá? Beleza, pessoal?